foi feliz na formação inicial do foi Palmeiras. Mal. Jogou os 40... O Eduardo Batista hoje iniciou a partida com uma escalação equivocada. O Palmeiras jogou 45 minutos fora. Só conseguiu essa vitória porque o Eduardo Mas em contrapartida vai muito bem no intervalo quando ele faz as substituições. Exatamente. Ele tira o Egídio, passa o Michel Baixo para a lateral esquerda e tira o Vitor William. A gente está vendo os melhores momentos enquanto a gente vai comentar. O primeiro tempo foi totalmente do Peñarol. O Peñarol mandou no jogo, poderia, se tivesse uma equipe um pouco mais bem qualificada tecnicamente, ter até saído com 3-0, 4-0. O primeiro gol do Peñarol... do Mina nesse momento? Tem um puxão do braço, mas não acho o suficiente para o Mina abandonar o lance ele toca, e se jogar. O Mina se joga, né? Ele dobra o joelho, faz uma cena danada. Eu também achei que ele se encosta, mas não é falta. E a questão, o Egídio é sacado no intervalo porque os dois lances de gol do Peñarol foram criados pelo lado direito de ataque, né? Que era um lado já... frisado, que era o lado mais forte do Peñarol, e por ali saíram os dois gols. Mas além dos três zagueiros, PC, eu acho que ele coloca um meio-campo muito pesado com o Felipe Melo, Michel Bastos e o Guerra. Um meio-campo sem mobilidade, sem velocidade, sem saída pelos lados. Pode dar isso, e o Tietê entrou no segundo tempo dando essa mobilidade. O Palmeiras aí virou o jogo com autoridade, o Palmeiras não virou por acaso. Autoridade. Virou porque estava jogando mais futebol. As duas substituições, ele coloca o William e o Tietê no lugar do Egídio e do Vitor Hugo. E passa o Michel Baixo para a lateral. E aí volta a jogar com uma linha de 4 zagueiros, de 4 defensores, né? Pela direita o Jean, o Edu, o Mino, o Edu e o Michel Baixo na esquerda. Falou na entrevista também um outro aspecto que o Eduardo Batista falou ali, e que, sinceramente, se a Conmebol realmente quer passar, quer mostrar que ela está mudando, esse gol do William é belíssimo, é o gol que inicia a reação do Palmeiras, com 4 minutos do segundo tempo. Muito bonito. Ele disse que os portões para acesso ao vestiário foram trancados. Quer dizer, então, escapou-se aí de uma carnificina, tem toda razão o Alexandre Matos, que é o gerente de futebol, de exigir uma punição da Conmebol para a equipe do Peñarol. Tinha que ser uma punição exemplar, já que a Conmebol anuncia que está querendo modificar, passar uma outra imagem, porque se não houver uma punição, permanecerá esse conceito equivocado e volta que Libertadores é isso. No Uruguai sempre é o mais difícil, o mais complicado em relação a esse tipo de situação. Isso é um gol perdido pelo Roger Guedes. Outro que jogou muito foi o Jean, né? Os 3 gols saíram de passes do Jean. É engraçado que a bola vem pingando, ele bate embaixo da bola, embaixo do gol. O William faz o gol que o William marca é idêntico a esse que o Roger Guedes perdeu. Então aí tem o gol do Mino. Mais um passe do Jean. Agora, olha só como é que ele levanta a cabeça, vê a movimentação do Mina e coloca na cabeça muito preciso. Agora, o desabafo do Eduardo Batista, eu também entendo que é de alguém que está se sentindo muito pressionado, né? E acredito que essa pressão se intensificou ele cita, pelo fato... sobre falarem que técnico vai cair, técnico não, vai eu acho que ela eu não acho, PC, eu não acho. Não, eu acho que tem a ver com covardia. Não, mas tem gente que faz covardia porque tem um papel e uma caneta na mão. São duas coisas. Mas não é só isso, ele estava na adrenalina do momento. Ele está se sentindo pressionado e pode ter se sentido injustiçado, como deu a entender. Mas é óbvio que há uma pressão, especialmente pelo fato de que o Palmeiras não chegou à final do Campeonato Paulista. Foi eliminado por uma equipe que tem um investimento muito menor. São coisas do futebol? São coisas do futebol, óbvio. Senão o futebol não seria tão fascinante. Só que eu acho que uma coisa é uma coisa, e é isso que eu tô te falando. outra coisa. É isso que eu estou te falando. Há uma pressão, porque esse time tem que trazer sempre resultados. Isso é uma coisa. Esse desabafo, ele é provocado por essa pressão e também pelo sentimento de injustiça diante de um determinado comentário que tomou conta dele. São as duas coisas. Eu me coloco no lugar dele porque eu já sofri esse tipo de injustiça por essa mesma pessoa. E aí você não tem, porque uma mentira vira verdade. Foi o que ele falou, inclusive. E vira verdade e começa a rodar, e aí depois você não tem como se defender mais, porque virou verdade. E aí por uma falta, porque quando você escreve uma situação dessa que não é verdade, eu acredito muito no Eduardo Batista, porque ele pode ter todos os defeitos, ser inexperiente para assumir o Palmeiras, o que eu não concordo, mas quando você vê uma situação dessa, você se sente impune, porque você não tem como se defender. E ele, depois de uma vitória dessa, ele tem os microfones... É uma soma de fatores que contribuiu para que ele fizesse esse desabafo. O Eduardo está 100% no direito dele de se defender, de passar a versão dele, que também fiquei com a mesma impressão de que ele está falando a verdade.
Ele só não concorda, para falar como jornalista, que jornalista tem que entregar a fonte, está na Constituição brasileira, que o jornalista pode preservar a fonte. Se um jornalista estiver mentindo, ele vai pagar por isso na justiça também, da mesma forma. Ele não tem carta branca para mentir ou para inventar história. Não, pelo contrário, mas ele tem o único patrimônio que o jornalista pode ter é a sua credibilidade. O único patrimônio, é o único maior patrimônio. de todos. Não, esse único, não tem, né? Nenhuma, né? Mas Vamos lá, deixa eu... jornalista que não tiver credibilidade, ele tá bom. Vamos falar de futebol. Vamos lá. Porque a gente tem o lance do Mina, do gol do Penharol. O primeiro gol do jogo, com uma lupa ali, a gente aproxima. Eu também não achei falta. E a gente vai ver. Não foi falta, não. O jogador do Penharol, ele segura com as duas mãos. Opinião, mas não. Na hora ali, minha opinião... Não, é o que eu tô falando, mas na minha opinião não é o suficiente para derrubar o Mina. Então. Olha só, com as duas mãos ele segura o braço direito. Olha, segurou, mas olha o Mina, olha a cena. Acho que ele tinha que brigar até o final, Exatamente, está na frente. A impressão que eu tive é que o Mina quis forçar uma barra para que o árbitro caísse na... Da mesma forma, não seria falta antes do Mina de botar a mão no peito do atacante? O atacante tenta avançar, o Mina segura com a mão no peito. E aí o atacante põe as duas mãos no braço. Na minha opinião, não é falta em nenhum dos dois. Tudo... Segue ali, você segue o que acontece, Thiago? O Mina é maior, mais forte e melhor na bola aérea. Ele vai deixar de disputar o lance por quê? O Roger, que foi jogador, sabe disso melhor do que... No Brasil, muito árbitro. Vamos só ao Uruguai ao vivo, como as nossas condições lá não são as mais favoráveis para trabalhar. Vamos aproveitar que a gente consegue entrar ao vivo. Léo Bianchi, repórter da Globo, do Sport TV, com a gente ao vivo. Léo, boa noite, as suas informações. Oi, Thiago, muito boa noite. Estamos aqui aguardando a saída dos jogadores do Palmeiras. Foi um grande tumulto aqui. Quando os jogadores do Palmeiras conseguiram passar pelo túnel e entraram, ainda assim houve uma briga generalizada aqui nos corredores do Estádio Campeão de Siglo. Houve, na verdade, uma espécie de uma emboscada, porque os seguranças do Penharol fecharam o portão, mantiveram metade dos jogadores dentro e os que conseguiram entrar ainda foram agredidos, tiveram que ser escoltados pelos seguranças do Palmeiras. Palmeiras que trouxe 19 seguranças aqui para o Uruguai, eles conseguiram colocar os jogadores do Palmeiras para o vestiário e só depois de uns 15, 20 minutos é que a situação ficou mais calma. O Eduardo Batista concedeu entrevista coletiva, os jogadores passariam pela zona mista, a gente está na expectativa para ver se eles vão passar por aqui, acho muito improvável, a assessoria de imprensa também não falou nada, por isso a gente está perto do ônibus do Palmeiras esperando a movimentação dos jogadores que necessariamente